Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast NR01. Hoje nós estamos recebendo uma convidada especialíssima para nos trazer ainda mais clareza sobre o que essa norma traz de novidades aí, que em breve passa a vigorar e efetivamente ser cobrada, e quem fiscaliza é exatamente o órgão federal do qual ela é superintendente. Estou aqui agora com a superintendente regional do trabalho aqui no Amazonas, Francinete Correia de Lima. E ela vai explicar para a gente um pouco do que traz aí de novidades na NR01, como foi que esse item especial foi desenvolvido, ele já existia lá na NR, mas ele ganhou um espaço muito maior nos últimos anos, e a gente vai falar sobre algumas peculiaridades e como você que é empresário, você que é líder, como você pode se preparar melhor para esse novo momento do nosso mercado de trabalho. Superintendente, eu quero primeiro agradecer você pela presença, por ter aceito o nosso convite para conversar sobre esse assunto tão importante para a sociedade e começar, né, com nesse primeiro momento, você contando para a gente como é que foi esse caminhar da norma. Ela já existe há muito mais tempo, e como foi que se chegou, como é que o Ministério do Trabalho entendeu a necessidade de ampliar o olhar sobre os riscos psicossociais que as empresas e os colaboradores vivenciam no dia a dia. Então, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui esclarecendo algumas dúvidas, que ainda tem muitas dúvidas, né? Porque a gente fala de NR1, a gente fala o quê? De todo um contexto, né, de risco para o trabalhador, para a seguridade desse trabalhador. E com a NR1 alterada, que é a questão do psicossocial, a gente, a partir de 2019, a gente começou, pós-pandemia, a gente teve aí um número muito grande de pessoas, trabalhadores afastados, né, tanto pelo contexto que teve aquela questão do social, mas também pela questão que eles passaram muito tempo confinados, e acabou que no retorno desse trabalho presencial, eles tiveram mais dificuldade na questão da relação interpessoal. Não só isso, mas também os trabalhadores da saúde que a gente tem aí uma vasta, né, que foram trabalhadores que ficaram exaustivamente, né, exposto a todo aquele perigo, né, que foi a Covid. E o Ministério do Trabalho já estava dentro do radar essas identificações psicossociais, a questão do assédio, a questão da agressão. E agora para 2023, 2024, a gente só estava no processo de orientação, né? De orientação, porque dentro da PGR a gente tem lá o mapeamento. Mas com a NR, a questão do psicossocial, a gente não tem como mapear aqui dentro. A gente não tem como ver, por exemplo, a gente não tem como identificar um trabalhador que está sendo assediado visivelmente, mas a gente tem como fazer através de relatório, e a gente precisa que as empresas elas apresentem, né, qual é a forma, qual é a metodologia que ela vai utilizar para que esse ambiente de trabalho seja um ambiente seguro, seja um ambiente saudável. Então, dentro dessa perspectiva, a gente, na hora que for fazer essa verificação, a gente vai ter esse cuidado. Que, por exemplo, o trabalhador precisa ter um ambiente saudável. Como? Ele tem que criar dentro da estrutura organizacional dele lá, um ambiente saudável no sentido de uma sala de acolhimento para esse trabalhador, um psicólogo, ou ele pode criar um canal de atendimento mais parecido com uma ouvidoria. Eu me senti agredida, eu me senti assediado, de alguma forma o meu chefe acabou falando algo para mim que me deixou, que eu me senti que aquilo foi um tipo de agressão, foi um tipo de assédio. Eu tenho que ter um canal lá, sigiloso, né, no caso. Quem vai avaliar não vai ser as mesmas pessoas que foram vamos dizer, o assediador. Vai ser necessário
que haja muitas palestras, que haja muito conhecimento para essas chefias, porque é necessário, muitas das vezes, ele está sendo agressivo, né? E acaba que ele nem sabe que ele está sendo agressivo com o trabalhador, né? Com o subordinado. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Elogie em público e chame atenção no particular. Então, muito cuidado com essa questão de WhatsApp, redes sociais, isso tudo vai gerar problemas, no sentido quando for para a justiça. Porque um trabalhador ele não pode ser assediado de nenhuma forma, de nenhuma maneira, ele tem que ter um ambiente seguro, um ambiente de trabalho seguro, e é isso que o Ministério busca, a seguridade social, a seguridade, né, emocional desse trabalhador. Esse aspecto da saúde mental, ele ganhou muito terreno ao longo dos últimos anos, mas eu diria que a pandemia, como você citou aqui, acelerou vários processos de visibilidade de todos os problemas que um ambiente, seja ele do trabalho ou de casa, né, que não é saudável, pode trazer para a nossa vida. Então, é importante que a norma ela olha, fiscaliza como o ambiente de trabalho influencia nesse aspecto, mas é claro que nós somos seres integrais e a nossa vida como um todo também é influenciada por outros fatores que não só o trabalho, né? E a preocupação do Ministério do Trabalho é que no ambiente de trabalho isso também não seja um problema. Exatamente. Principalmente porque você passa a maioria do seu tempo, quase 8, 9 horas, dentro do ambiente de trabalho. Então, acaba que as suas relações, né, sociais, elas acabam sendo aqui dentro desse ambiente. Então, por isso que esse ambiente tem que ser saudável, como você falou. A minha vida, a sua vida, não é só aqui. Nós temos filhos, nós temos mãe, nós temos pais, somos mães, somos avós. Nós temos uma vida fora daqui. Mas aqui dentro é onde tudo acontece. Eu passo a maioria do meu dia, a maioria do dia não, o dia inteiro, se não à noite, dependendo qual é a função que você exerce, mas você dedica ali de 6 a 8 horas, muitas das vezes, dependendo da 10 horas, 12 horas, no seu ambiente de trabalho. Então, você tem que ter esse ambiente seguro. Você tem que sair da sua casa e pensar assim, hoje o meu dia vai ser muito bom, porque no meu ambiente eu me sinto seguro, eu me sinto respeitado, eu lá não vai acontecer nada comigo. Então é isso, a gente quer segurar isso para o trabalhador. Essa saúde mental que a gente tem sempre batido, saúde mental é essencial. Quando você está bem, você produz muito mais. Então, assim, não é só o Ministério do Trabalho no sentido de repressão, mas é de questão de qualidade de vida. A gente precisa ter pessoas saudáveis, pessoas bem. Quando você está bem, você produz muito mais, a empresa vai alcançar as metas que ela precisa no final do mês ou no final do ano. Então, é isso. A gente, no sentido de se adequa a norma, porque é necessário não só para o governo, para a vida, para as pessoas. Nós somos, as pessoas sempre entendem que o Ministério do Trabalho é um órgão repressor, repreendido por conta o que a gente busca? A gente busca assegurar os direitos do trabalhador, né? Então, é uma norma simples, eu acredito que a maioria das empresas já estão adequadas a essa norma, né? Porque quando a gente visita, a gente percebe que já se trabalha a questão social, já se trabalha o acolhimento, fisioterapia, uma sala com um psicólogo, né? Porque é necessário, as empresas já começaram a entender isso. Porque quando ela tem um trabalhador saudável, ela produz muito mais. Muito legal. E como é que, na prática, essas mudanças impactam na rotina das empresas? Você citou alguns exemplos que as empresas podem implementar como parte desse trabalho, né? Para que elas consigam contemplar melhor a mitigação desses riscos. Mas antes de mitigar os riscos, eu preciso entender quais são esses riscos. Então, como é que eu faço para identificar? Eu preciso buscar profissionais, empresas que consigam me ajudar a identificar esses riscos, caso eu não tenha esse profissional de saúde ocupacional, de ergonomia dentro da minha
do meu quadro de funcionários, é assim? Sim, você precisa trazer esses profissionais para ele poder fazer essa identificação de risco, é, levando informação, né? Fazendo palestra com seus líderes, com seus gerentes, com as pessoas que estão à frente, né? Liderando. É necessário para que essas pessoas entendam que muitas das vezes uma brincadeira que pra gente acha que é uma brincadeira, mas ela acaba sendo uma violência, porque você tem que ter o respeito pelo ser humano. E muitas das vezes a pessoa tira uma brincadeira, aquilo foi uma brincadeira, né? Aquelas questões que as pessoas sempre falam, falando do corpo, né? Falando do cabelo. Então, assim, é importante que se você não tenha dentro do seu quadro profissionais habilitados para isso, que você, né, contrate, verifique qual é a possibilidade de estar trazendo essas formações para as pessoas que estão à frente, né, que são os gerentes, são quem está ali liderando. Até para os próprios colaboradores também, não é Sim. mesmo, doutora? Porque nós aqui no Instituto Inspiração, nós temos um trabalho desenvolvido ao longo de 2 anos já com colaboradores, com gestores também, e a gente percebe que é importante em todos os níveis, do gerencial ao operacional, trazer essa consciência do que é, o que traz a saúde mental para as pessoas, que equilíbrios eu preciso buscar para que eu me sinta melhor dentro dessa casa que é o nosso corpo e a nossa mente e consiga viver melhor. E aí o trabalho faz parte da vida. Se eu consigo já ajustar esses equilíbrios em todos os aspectos, eu também vivo melhor. E nos treinamentos com as lideranças que a gente realiza aqui, o que a gente percebe é que muitos deles não foram preparados para serem líderes. Muitos são pessoas muito boas tecnicamente. São pessoas que eram excelentes técnicos e de repente, você vai gerenciar agora o time aqui porque você era muito bom fazendo isso. Só que eu era bom fazendo lá o operacional. Agora eu vou ter que lidar com pessoas, com conflitos, gerenciar a forma como eu vou repassar as atividades, dar feedbacks, e nada disso é ensinado para boa parte das pessoas que estão nos cargos de liderança. Por isso é fundamental que nesse processo se inclua efetivamente os treinamentos para quem é líder, não é mesmo? Com certeza, por isso que a gente fala sempre dos treinamentos com habilidade, né? Aquilo que você acabou de falar, né? Porque eu sou uma ótima técnica de informática, que eu vou ser uma ótima liderando 100 pessoas, né? Num RH. Então, por isso que as habilidades elas são necessárias. Se a pessoa tiver aquela habilidade, ela passa por aquele treinamento e ela vai saber lidar com o que foi a tarefa que foi dada para ela coordenar, para ela executar. E a gente sempre costuma falar assim, se não está dentro do quadro, busque, porque a informação ela é essencial, aquilo que você falou. Quando a gente fala em questões de liderança, mas a gente sabe que todos precisam passar por um processo de formação, todos os trabalhadores, porque todas as empresas têm sua missão, sua visão, e eles precisam se adequar a isso, né? Então, o respeito, ele vai desde da senhora que faz o nosso cafezinho até a gerência. Então, é necessário que haja essa cumplicidade, né, essa harmonia dentro do ambiente de trabalho, porque não é porque eu sou gerente, eu vou passar por um processo de formação e a dona Maria que faz o nosso café, que é a pessoa essencial, né, que todo dia traz nosso café, traz nossa água, ela não passa por esse processo. Então, quando a gente fala de formar, informar, é nesse sentido. Eu queria que você falasse também um pouco em relação a qual é o porte das empresas que precisam se adequar a essa norma, né? De que forma que a gente pode trazer essa consciência para as empresas, porque a maioria das pessoas acredita que só as grandes indústrias, as grandes empresas precisam se preocupar em criar essas condições favoráveis à preocupação, ao cuidado com os riscos psicossociais. É isso mesmo? Como é que vai funcionar? Essa adequação ela tem que ser feita para todas as empresas, do menor, do grande, do pequeno porte. Então, vocês têm que ter essa ciência, né? Tem um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários,
você precisa ter esse ambiente seguro, você precisa estar adequado a essa norma, de alguma forma. É claro que a gente sabe da proporção que eu não vou contratar para dentro da minha empresa um psicólogo, né, para atender 2, 3 funcionários, mas você vai criar, né, mecanismo de como que você vai colocar, se é no plano de saúde, se é na interatividade com outras atividades que a empresa, né, disponibiliza para os trabalhadores no sentido do bem-estar. É isso que a gente está falando de bem-estar, gente. O que é o psicossocial? Você tem que estar bem. Você não tem que sofrer nenhum tipo de agressão, você não tem que assistir nenhum tipo de humilhação, porque muitas das vezes as pessoas passam dentro das empresas por humilhações e da qual quem é humilhado e quem está do lado e quem é a pessoa que acaba causando aquela humilhação, não tem entendimento que é uma humilhação. Então é isso. Todas as empresas de pequeno, médio, grande porte têm que estar adequadas. Maravilha. E aí, você trouxe isso já, né? Uma questão de saúde, de equilíbrio e de uma busca por melhores resultados para todos. Porque se o trabalhador está bem, ele também produz melhor, também entrega melhores resultados. Para além dessa obrigatoriedade legal, é uma norma, eu tenho que cumprir, mais uma norma do Ministério do Trabalho. O que você ressaltaria para quem é empresário e de repente vai ter que, né, contratar uma empresa para identificar esses riscos, elaborar o relatório do antes e depois, trazer mais treinamentos voltados para esse aspecto do psicossocial para trabalhar com todos os colaboradores? Isso requer investimentos e a pessoa está dizendo, poxa, eu vou ter mais um gasto. Será que é gasto mesmo, superintendente? Não é gasto, é investimento. Tudo aquilo que você investir no seu colaborador, no seu trabalho, num trabalhador, é investimento, porque um trabalhador bem no seu dia a dia, com bem-estar, com a saúde em dia, ele vai produzir mais. E isso é resultado positivo para a empresa, para a indústria, para o comércio, para o serviço, como um todo, como no geral. A convivência na empresa melhora, você não Melhora. tem mais grandes problemas de conflitos, de confusões ali que geram boa parte das maiores dores de cabeça de quem é empresário, não é isso? Exatamente. E essa questão de conflitos, né, é uma questão porque a gente sempre fala, né, no RH, gerar conflitos. Quando você tem habilidade dentro da sua empresa para administrar esses conflitos, é muito bom. Então, o resultado que muitas das vezes você passa, o teu RH passa gerando conflitos, ela vai estar gerando outras situações dentro da empresa de benefício para a empresa e para o trabalhador. Tudo aquilo que você investe para a melhoria da qualidade de vida do trabalho é resultado positivo para a empresa, para a indústria. Aí a gente tira que temos a participação no lucro, que é a PLR, né? Que é uma conquista do trabalhador do polo industrial. Tem algumas empresas também que aderiram a essa PLR. Mas qual o trabalhador? Ele trabalha satisfeito, porque ele sabe que quando ele vai produzir toda aquela riqueza, ele vai ter participação naquilo. Então, dentro dessa perspectiva de que é um tipo de melhora, né? É bom, né? Quem que não quer ganhar um pouquinho mais por uma produtividade no final do ano? Quem não quer? Todos nós queremos. Então, assim, quando o empresário investe nisso, ele vai ter um retorno positivo, nunca negativo. Negativo é aquele empresário que não visa o bem-estar do seu trabalhador. Economicamente também, né, se a gente for parar para pensar, ele é menos passível de processos na justiça trabalhista, ele paga menos, gasta menos com substituição de funcionários afastados pelo INSS por conta de situações relacionadas à saúde mental. Isso também gera benefícios econômicos palpáveis, né? Com certeza, porque quando um trabalhador ele é afastado das suas funções, ele automaticamente é encostado pelo INSS. Claro, vai ter um custo aqui para o governo, mas também vai ter um custo para o empresário. Por quê? Ele vai ter que ir atrás, né? Ele vai ter que, dentro do quadro dele, se ele não conseguir fazer essa substituição para aquele trabalhador que exercia aquela função, ele vai ter que fazer uma contratação, aí exige
mais recurso, porque ele vai ter que passar por um processo seletivo, ele vai ter que fazer todo aquele processo que a gente sabe que não é barato, um processo seletivo, né? Aí vai para a intermediação de mão de obra, aquele não se adequou, até ele conseguir um trabalhador que vai exercer aquela função que aquele trabalhador que foi afastado, ele tem perca. Sim, a produtividade A cai. produtividade cai, ele vai ter custo, né, financeiro para isso. Então, assim, é bom que o trabalhador ser mantido no seu ambiente de trabalho saudável, trabalhando saudável, que ele vai produzir mais, tanto para ele, como pessoa, para ele, para a família e para o empregador. Legal. E como é que o Ministério do Trabalho está se organizando, se preparou para atuar na fiscalização do cumprimento dessa norma, que a partir do dia 26 de maio passa a efetivamente viger, ou seja, ser uma obrigação, né? Antes disso, como você citou, o, o Ministério do Trabalho, o governo brasileiro, deu a oportunidade para que as empresas entendessem essa importância e tivessem o tempo necessário para se adequar. Sim. Então, a gente não está falando de uma norma que surgiu Não, ontem não. e do nada vai passar e é obrigar as pessoas, os empresários, as empresas a se adequarem. Foi um processo que veio acontecendo e que agora vai passar a vigorar. E como é que vai funcionar para vocês essa fiscalização do cumprimento? Ela vai funcionar como todas as fiscalizações de normas que o Ministério do Trabalho faz. Ela só alterou mais uma aba aqui, mas ela vai estar tendo dentro do nosso radar da mesma forma. Então, o auditor vai fazer aquela fiscalização, ele vai olhar esse lado aqui também. E como é que ele vai fazer essa verificação? Através de relatório, aquilo que eu te falei, porque eu tenho aqui o número de trabalhadores que são afastados, número de trabalhadores acidentados, tudo. Quando a gente fala em psico, né, social, a gente tem que entender que é um número tão alarmante de trabalhadores que são afastados por essas doenças, que acaba que vai chegar uma hora que o trabalhador não consegue mais exercer sua função porque ele está deprimido, ele não consegue, ele já foi tão, vamos dizer, tão maltratado, e ele vai se recolhendo, que ele chega uma hora que ele não consegue mais e ele é afastado. Muitas das vezes ele não consegue mais não consegue falar porque ele tem vergonha, ele não consegue dizer porque que ele não consegue mais desenvolver aquela atividade. Então, assim, em relação à fiscalização, como todas as fiscalizações que a nossa CIT realiza, ela vai estar dentro do radar, através de relatório, quando a gente verifica o que a empresa fez. Ela criou um canal de atendimento, a obrigatoriedade teria que fazer pelo menos uma vez ou duas vezes no ano, um processo de qualificação, de informação, palestra, levando, falando com os trabalhadores, fazendo que seja de serviço, seja por setores na indústria, mas todos aqueles trabalhadores precisam passar por essa formação. Eles têm que entender o que é assédio, onde ele está sendo prejudicado, o que pode, o que não pode, até qual é o meu limite, por exemplo. São vários fatores que o trabalhador, que o empresário, ele pode criar dentro para melhorar o ambiente de trabalho. Por exemplo, eu não posso chegar e cobrar a tua vestimenta de um trabalhador. Um vem assim, outro. O que eu preciso fazer aqui para melhorar? Dar fardamento para todos, que todos vão estar num padrão igual, não vai ter aquele problema, ela veio com uma blusa de alça, ele veio de bermuda, não, tem um padrão. Então, isso aqui é um exemplo de melhoria, que você não vai ter mais esse problema dentro da sua empresa de chamar atenção, porque você está vestido errado. Não, eu dei fardamento, então a norma da empresa é essa, dar fardamento. Uma outra questão também, essa da psicossocial, que a gente fala muito a questão, né, da humilhação, né, que as pessoas, né, costumam passar. Eu sempre falo, elogia em público e conversa, chama atenção em alguma situação, adverte num particular. Se você seguir essa regra, você nunca vai errar. Você nunca vai errar. Legal. E
as empresas que descumprirem eventualmente essa normativa, você chega lá, fiscaliza, verifica que todos os outros itens estão ok, mas esse aspecto do psicossocial não foi observado, ou seja, não promoveram as medidas necessárias para mitigar esses riscos, não foram realizados treinamentos para que essas pessoas entendessem o que é o assédio, entendessem como funciona ali a saúde emocional e mental e o que pode acontecer com as empresas que não estiverem cumprindo essa norma. Se não estiver cumprindo, né, infelizmente, como eu falei, a gente tem feito um trabalho aí de conscientização, inclusive agora a, a fiscalização tem feito palestra, tem feito divulgação, campanhas. Infelizmente, se não tiver, se não se adequar, se não fizer nada desse mínimo, né? Que a gente está falando aqui do mínimo, né? Que é uma palestra, é um informativo, é um seminário, aquilo que você achar que for necessário, vai ser multado. Vai ter que passar por esse processo, porque já houve, né? Já houve toda essa questão de falar, agora vai ser punição mesmo. Certo. E pensando de forma mais ampla, doutora, olhando para esse cenário que a gente vivencia hoje, em um mundo com um volume de informações muito grande, uma, uma mudança muito rápida na forma como a gente se relaciona uns com os outros, como a economia muda de uma hora para outra, a própria forma de se trabalhar dentro das empresas muda muito rapidamente por conta da tecnologia. Olhando para todas essas mudanças, como é que você enxerga e como é que você, né, destacaria a importância da saúde mental no ambiente de trabalho para o mercado como um todo? Você olha da visão de quem é gestora de um órgão que fiscaliza o mercado do trabalhador, do trabalho de uma maneira geral, e que consegue, vendo por essas fiscalizações, perceber os efeitos negativos e positivos que o, o segmento das normas que foram criadas para garantir um ambiente mais seguro e produtivo para os trabalhadores tem no dia a dia, né? Como é que você enxerga esse impacto, tanto para os empregados quanto para os empregadores, de nós termos uma consciência maior de que é necessário cuidar da saúde mental? Eu enxergo como positiva, muito positivamente. Como a gente acabou de falar aqui. Não só para o governo, mas para o empregador. É positivo, nada é negativo aqui. Nesse priori, inicialmente, pode achar, eu vou me adequar, é nova norma, como você falou. Não, é positivo. Hoje, o Ministério do Trabalho, ele discute, a gente está no BRICS, e a gente tirou um grupo de trabalho para discutir essa questão da inteligência artificial, a inteligência emocional, que a gente sabe que essa indústria 4.0, ela só cresce, né? Ela cresce, assim, como que a gente fala? A luz do... Velocidade da luz. Velocidade da luz. E o Ministério do Trabalho, isso está no nosso radar. A gente tem, isso é uma das pautas de discussão, porque nem todos os trabalhadores, eles estão, né, vamos dizer assim, preparados para esse ambiente, né? Por isso que que aí envolve também o emocional, né? Por isso que as empresas têm que estar atentas a essa nova mudança na tecnologia, essa nova mudança na inteligência emocional, inteligência artificial, que é um mecanismo que veio para ficar e já está aí, está posto, tá, né? Não tem mais, não gosto, não sei o quê. Não existe. Hoje, na indústria 4.0, um trabalhador, uma linha de produção que a gente tinha 10 trabalhadores, hoje eu tenho um trabalhador que é aquele que opera. Mas para aquele trabalhador estar aqui, ele tem que estar se adequando às normas, às novas tecnologias, né, se qualificando. E o Ministério do Trabalho, ele está atento a isso, né? Também a gente não é só um órgão fiscalizador, a gente também qualifica o trabalhador, a gente tem esse cuidado através dos Cines, a gente tem buscado essa qualificação, e principalmente na área de tecnologia. Hoje o Ministério do Trabalho, ele tem cerca de 5.200 cursos na área tecnológica, junto com a Microsoft, que qualquer trabalhador pode fazer esse curso gratuitamente, né? E é isso, é positivo. É positivo. É um novo mercado, é um novo mundo do trabalho, é uma nova visão,
o novo, que não é novo, que já está aí. A gente só está tentando não ter pessoas mais doentes, né, emocionalmente. Quais são os canais de atendimento que hoje o Ministério do Trabalho tem? Tanto para quem é empresário e precisa tirar dúvida, ó, como é que eu faço nesse caso, como para quem é empregado, quem é colaborador e, poxa, eu não entendi muito bem se isso aqui que aconteceu foi correto ou não. Como é que funciona Nós esse temos trabalho? o portal.gov/trabalho, né, que lá você tem todas as informações. Aquele trabalhador que se sentir de alguma forma, né, que ele passou por algum tipo de agressão, algum tipo de violência, primeiramente ele tem que relatar isso para sua chefia imediata. Caso não seja atendido aquilo, né, não tenha sido levado, né, em consideração uma pauta de melhoramento ali naquele ambiente, ele pode procurar o sindicato do qual ele faz parte, né? Se não conseguir, aí a gente tem lá dentro da Serete, temos a fiscalização e o trabalhador pode se dirigir ao nosso posto. Nós temos aqui em Manaus, a nossa sede fica aqui na André Araújo, atrás da Cefaz, nosso prédio, mas também nós temos cinco agências, né, que ficam em Manacapuru, Parintins, Humaitá, Tabatinga e Itacoatiara. E é isso. O Ministério Legal. do Trabalho, para os empresários, quem já tem essa linha de conhecimento, sabe os canais de atendimento, que é através do portal Sogov. @trabalho. Maravilha, olha, essa conversa enriquecedora que nós tivemos aqui com a doutora Francinete Lima, que é Superintendente Regional do Trabalho aqui no Amazonas, sobre as novidades na NR1, que trouxeram aí um olhar, uma luz mais forte sobre as questões, os riscos psicossociais nesses últimos anos. Passou-se por um processo ali de conscientização, de aprendizado sobre o que precisava, o que precisa ser adequado, de que forma que isso precisa ser adequado, e agora, a partir do dia 26 de maio, passa efetivamente a viger. Nós conversamos um pouco sobre como isso impacta a rotina das empresas. Você que é empresário está assistindo a gente, ou você que é trabalhador, está vendo isso acontecer no seu ambiente de trabalho, não entendendo por que a empresa começou a implantar um programa novo, diferente, saiba que isso faz parte, sim, né, de uma obrigatoriedade, mas que isso tem um benefício que vai muito além do simplesmente cumprimento da norma. A gente está em busca de uma sociedade que inclui o ambiente do trabalho mais saudável para todos nós, que gere mais riquezas, mas sem abrir mão da qualidade de vida. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem vive nesse universo do trabalho, tanto para empregadores quanto empregados, uma mensagem final sobre como é importante nesse momento a gente olhar para essa busca de do equilíbrio, dos ajustes que são necessários para a gente ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. O que a gente busca enquanto uma sociedade, o que nós queremos, né? Acho que essa é uma reflexão para todos nós, não só para nós trabalhadores, como para os empresários, que acabam também todos nós somos trabalhadores, né? Todos nós somos trabalhadores, que a gente gera a riqueza desse país. Que nós queremos uma sociedade sadia, nós queremos pessoas sadias, nós queremos produtividade, nós queremos o Brasil crescendo, nós queremos que a nossa economia cresça, que a gente alcance, né, chegue a um país onde a gente não tenha mais nenhum tipo de violência dentro desse ambiente de trabalho. A gente não quer mais ver crianças, né, nos sinais, a gente não quer ver crianças, né, trabalhando, a gente quer ver criança que é vivendo o que ela tem que viver, que é ser criança. A gente não quer ver adolescente trabalhando de forma irregular, a gente quer esses jovens sendo jovens aprendizes para ser um futuro para essa sociedade. Nós queremos pessoas boas, pessoas saudáveis, a gente não quer pessoas doentes, porque um ambiente que não é proposto de forma saudável para essas pessoas, acaba que a sociedade fica doente. E é isso.
uma consequência natural, né? Quando a gente não busca a saúde, a gente não busca o cuidado, o equilíbrio de um modo geral, a gente acaba adoecendo não só a pessoa física, porque os impactos emocionais causam também Exato. doenças físicas, mas também tem esse impacto emocional que regula a nossa vida, as nossas funções biológicas também, como nós já sabemos. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença e disponibilidade em conversar conosco sobre esse tema tão importante, né? Trazer consciência para as empresas, para os empregados também, sobre o quanto isso tem um impacto positivo naquilo que a gente busca, que é melhorar a nossa produtividade, melhorar a forma como a gente entrega o nosso trabalho e recebe, obviamente, os ganhos por isso. E dizer que o Instituto Inspiração criou esse espaço, esse podcast, chamado NR1, para trazer também mais informação sobre a necessidade de um olhar mais cuidadoso por parte das empresas em relação à busca por difundir o conhecimento sobre saúde mental, sobre gestão das emoções, sobre inteligência emocional, que é algo que a gente já vem ao longo dos anos trabalhando, mas que a partir do momento em que nós identificamos nessa norma a necessidade de as empresas se adequarem, percebemos o quanto é importante esse trabalho que a gente já vem fazendo. Uma parte é um propósito do Instituto Inspiração levar mais plenitude para a vida das pessoas. Isso inclui os grupos de liderança dentro das empresas e dos órgãos públicos também, porque os órgãos públicos Sim, também são obrigados a implementarem a sim, normativa, não é isso? sim, a gente tem que estar adequado. Então, a gente está falando do mundo do trabalho. Nós não estamos falando especificamente de um grupo de trabalhadores, estamos falando do mundo do trabalho. E eu sempre costumo falar o seguinte: o Ministério do Trabalho, ele é um órgão fiscalizador, mas é um órgão orientador. A gente está lá à disposição, qualquer coisa que, se aquilo que você falou, se acha que tem necessidade, eu não consegui aqui, a gente está lá para orientar. Não, a gente não quer, a gente quer o quê? Nós queremos melhoria desse ambiente de trabalho, nós queremos produção, nós queremos que nosso Brasil volte a crescer e volte a sorrir. E aí eu agradeço, né, o convite e me coloco à disposição, né? A gente tem várias temáticas, a gente está trabalhando esse ano nessa questão do psicossocial. Nós temos o mês de abril, que é um mês que a gente trabalha segurança e saúde do trabalhador. E nós estamos aí, né, já numa campanha. Não é só no mês de abril, mas é o ano inteiro. Mas a gente tirou o mês de abril, que é o mês onde a gente comemora, e a gente fecha no dia 1º, né, que é o Dia do Trabalhador. A gente finaliza com a grande corrida, que é uma corrida que é saúde e segurança do trabalho. A gente realiza, tá na nossa 5ª edição, e a gente deixa esse convite aí. Vai ser na Arena da Amazônia, e eu vou, né, se você me convidar, a gente está trazendo aqui outras opções que o Ministério do Trabalho ele desenvolve vários projetos. Muito legal, ó. Vocês têm um trabalho incrível, realmente, né? Muitos aspectos relacionados ali à vida do trabalho, aos benefícios que o trabalhador e que o próprio empregador precisa, né, identificar e se adequar e muitas vezes até buscar acesso sobre como fazer isso da maneira mais correta. Aí o trabalho de vocês, tanto na orientação quanto no acompanhamento, né, Sim. das normas para saber se elas estão sendo implementadas, é fundamental para a sociedade. Parabenizo desde já por todas essas iniciativas, agradeço mais uma vez pela presença e quero dizer que para todos vocês que nos acompanham, nós teremos em breve um novo episódio do podcast NR1, para que você fique por dentro dessa norma e saiba de que forma nós podemos construir um mundo do trabalho mais equilibrado, mais saudável para todos nós. Um abraço e até o próximo episódio.